Senhor Presidente, respectiva mesa, Presidente da Câmara, senhores vereadores e vereadoras, caros colegas, estimado público, muito bom dia. Hoje que se comemora 47 anos do dia em que Portugal acabou com a ditadura, torna-se mais urgente do que nunca lembrar o dia e o feito. Estamos melhor do que há 50 anos, não há dúvida de que estamos. A ditadura que começou a desmoronar com a morte de Salazar e que teve o seu fim ali mesmo, em Lisboa, no Quartel do Carmo, foi o princípio do fim de um país cinzento e miserável, de uma guerra colonial sangrenta, vil, que se sabia perdida. Foi o fim da sombra negra que se bateu sobre o país durante cerca de meio século. Os mais jovens, os que nasceram e sempre viveram a liberdade, felizmente nunca conheceram outra realidade, que não aquela onde podem livremente exprimir os seus pensamentos, onde se podem associar para a defesa das diversas causas e lutas, onde podem participar, discutir publicamente ideais políticos diferentes, até antagónicos, onde o preconceito e a exclusão não são normalizados. Onde, melhor ou pior, sempre podem sonhar, podem e devem beber da história, o período negro dos seus antepassados, que viveram a metade do século XX em ditadura, num país cinzento, com população iletrada, faminta de saber e de estômago. 47 anos passaram. Após o 25 de abril de 1974, nasceu o Serviço Nacional de Saúde, sobre um mote, o de todos e todas terem o direito a cuidados de saúde, independentemente da sua capacidade económica, do seu nível social, do local onde vivem, de estarem presos ou em liberdade. Em consequência direta disso, a mortalidade infantil diminuiu drasticamente. Deixou de ser comum uma família de 3 ou 4 irmãos perder 1 ou 2 antes mesmo que atingisse a puberdade. Criou-se a escola pública e o nível de alfabetização desceu acentuadamente, mas mais se fez. Criou-se legislação laboral. Os trabalhadores passaram a ter direito a férias, a um salário mínimo, a 14 vencimentos por ano. Protegeram-se os operários contra os despedimentos abusivos. Nasceram vários partidos políticos e as pessoas passaram a poder criticar publicamente os governos e os políticos em geral. E, imagine-se, passou a haver liberdade. Até para se defender ideais como os que quase escravizaram os portugueses nos 50 anos anteriores. Ninguém mais podia ser torturado quando era detido e mesmo até pode ser considerado culpado do mais vil dos crimes. A vida humana passou a ser considerada por toda a sociedade como inviolável. As polícias e os tribunais são independentes da política e um e outro não se podem imiscuir fora dos seus círculos de atuação. Terminou a política de defesa do Estado, que dava pelo nome de PIDE e mais tarde DGS. Estamos descontentes com o jume de partido do país, podemos intervir na sociedade a tempo inteiro, protestar, manifestar-nos, podemos mudar tudo com o nosso voto de 4 em 4 anos. O país foi estratificado em poderes políticos distintos e que são constitucionalmente realmente distintos, se assim o quisermos, o legislativo, o presidencial e o autárquico. Podemos, através do voto, contribuir para organizar estes poderes, bem como o entendermos. E por isso, sim, agora o poder é do povo. Passados que estão 47 anos desse glorioso dia para os portugueses, importa mais do que nunca o lembrar. Lembrar todos os dias. E todos os dias nunca esquecer o que foi o dia anterior a esse. A democracia, mais ou menos desenvolvida, em que atualmente vivemos, não é um regime perfeito. Não é perfeito porque, em nome da liberdade de expressão, de associação, de participação coletiva, também permite o crescimento de movimentos que visam a sua destruição. E eles andam aí, no mundo, na Europa e em Portugal. Estão em crescendo movimentos populistas que bebem do crescimento dos descontentes e bebem avidamente dos descontentes de tudo e mais alguma coisa, criando ambientes emocionais de fácil adesão. Os movimentos progressistas e democráticos são espinhos cravados nas suas agendas obscuras e inconfessáveis. Por isso se valem da manipulação, da mentira, da fabricação de realidades paralelas e promessas de quimeras imaginárias. Não lhes interessa a democracia, a justiça social e económica, os direitos humanos, a liberdade de expressão, nem o conhecimento. Se nos distrairmos o suficiente, poderemos ver chegar ao poder, por via do voto democrático, novas ditaduras ou regimes opressivos das liberdades e dos direitos por quem tantos dos nossos antepassados lutaram. Foram presos, torturados e assassinados. O regime democrático em que vivemos é permissivo a abusos e alguns deles se aproveitam para tirarem dividendos pessoais, usando o poder para traficar influências e mais tarde conseguirem fins de carreira confortáveis em grandes grupos empresariais e contas bancárias chorudas. Tudo isto tem causado um descrédito crescente na população, tomando todas e todos os políticos por igual.
No pós-25 de Abril e até hoje, nem todos e todas os políticos têm exercido os seus cargos com a devida dignidade, mas nem todas e todos os políticos são indignos e menos sérios. Importa não desistir da democracia e votar massivamente no diferendo quando achamos que as coisas deveriam ser diferentes. Não desistir nunca de participar civicamente na permanente construção democrática. A nossa democracia está aí, mas agora mais em perigo do que nunca. Poucos anos após o 25 de Abril, em nome do desenvolvimento económico, o Estado devolveu a muitas das grandes famílias os bens e o poder económico que lhes tinha sido retirado pelo povo, na Revolução, voltando a ser donas do poder económico do país, mesmo sabendo se sempre comeram e deram de comer a Salazar, e detinham o monopólio dos setores agrícolas e industriais, perante a miséria de uma imensa maioria de explorados. Na sequência da devolução do poder financeiro aos desde sempre donos disto tudo, o Estado foi-se vendo expropriado de grandes empresas estratégicas e essenciais que contribuíam para os seus cofres, como o CTT, a Galp, a EDP e a Portugal Telecom. O neoliberalismo, que virou moda no mundo ocidental, mas que não é mais do que um poder financeiro a impor-se ao político e ao dos povos, tudo destruiu no que diz respeito às formas de financiamento do Estado. Como se nada disto fosse suficiente, o próprio Serviço Nacional de Saúde sofreu um forte rombo, numa tentativa ideologicamente motivada por governos de direita, a que não é alheio o PS, de privatização, onde os atores sempre, grandes senhores de grandes famílias, o transformaram num simples negócio. E agora, num passado mais recente, tenta-se culpar tudo e todos, menos os que realmente são culpados das sucessivas crises dos últimos anos. Também ao nível da política local, o sistema sofre ameaças. As recentes alterações à lei eleitoral autárquica, num arranjo político entre o PS e o PSD, que agora se tenta reverter, são uma tentativa de bipolarização do poder local, dificultando a participação de pequenos partidos e movimentos sociais nas eleições. E com isso, viciando o jogo democrático a favor das forças políticas de maior dimensão. Isso por si só é um atentado aos valores de Abril. Atira-se areia para os olhos do povo, como sempre, culpando-se os migrantes pela falta de emprego, pela falta de segurança, bem como as comunidades minoritárias e as religiões. Cria-se um falso inimigo, fraco, vulnerável, para ocultar os verdadeiros interesses que estão na origem dos problemas estruturais do país. Aparecem grupos com soluções supostamente fáceis, que, em nome da obtenção de apoio popular, defendem tudo e o seu contrário. Vão para palanques gritar vergonha, acerca de tudo e mais alguma coisa, exceto de quem beneficia da exploração e da desigualdade, e o povo é tentado pela facilidade emocional da manipulação. O povo não vê que não tem o palco para esses protestos ricos em emoção, mas vazios de soluções de fundo. Esses protestos ao sopro dos ventos é quem, no fundo, fez carreira aproveitando-se desses mesmos ventos que agora critica. Estamos em perigo. A democracia está em perigo. Ela está a ser usada para a sua própria destruição. Já se normalizou Salazar e o regime da ditadura, figura que muitos defendem por ter endireitado financeiramente o país. Até grandes partidos tendem a normalizar os que chegam carregados de ódio, associando-se a estes atos eleitorais. E com isto, normalizando os seus discursos, ato só explicável por uma cega e insaciável sede de poder a qualquer preço. O que esses não referem, porque não lhes convém ou não sabem, é o preço que o país pagou. Os cofres estavam cheios porque não havia proteção social, porque não se investia em infraestruturas, porque só era o médico quem tinha posses para lhe pagar. Os cofres estavam cheios porque não se gastava dinheiro, porque no vasto interior rural todos passavam fome, exceto os grandes proprietários, e porque as colónias nos enchiam de tudo ao preço da tirania imposta a povos pelas armas conquistados. Não, Salazar não era bom, nem o que representava pode ser normalizado. Nem ele, nem ninguém que hoje o defenda, o admire ou advogue no todo ou em parte as suas políticas. Estamos a construir um país que rompe com o passado e não uma repetição patética de um antigamente que não foi glorioso como nos querem fazer crer. Nem foi justo, nem foi livre para a grande maioria dos portugueses. Mais do que uma data ou comemoração, o 25 de Abril, representa um conjunto de valores que devem prevalecer num regime democrático e cuja defesa se mantém atual. Não podemos baixar os braços nesta construção de uma sociedade com justiça social e económica, com igualdade no acesso, com direitos, com uma imprensa livre, de um país onde cada cidadão vale o mesmo e onde não abdicamos dos valores essenciais da democracia. Viva a liberdade, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.